conectados à graça e à paz. Que o amor de Deus, que a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco neste dia e neste vídeo. Que o seu coração possa estar aberto para as revelações e para os aprendizados que o Espírito Santo tem para nos dar. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando o Evangelho do Reino e Jesus como a conexão divina entre o homem e Deus. No último vídeo nós estudamos sobre as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que as duas árvores estavam no Jardim do Éden, que simboliza o começo de tudo. Então é o início da criação, que está narrado em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E fizemos uma conexão com textos que estão em Apocalipse, o último livro da Bíblia, e principalmente com o capítulo 22, que é o último capítulo do último livro da Bíblia. E sempre a gente afirma que a Bíblia é, na verdade, uma enciclopédia com 66 livros, onde ela conta uma história com começo, meio e fim. E já dissemos também que o fim nada mais é do que o reino. E o tempo do fim, na verdade, é uma preparação para esse reino. Então, como nós vimos no último vídeo, essa conexão do começo e o fim se confirma também na presença dessas duas árvores. Então, no Jardim do Éden, lá no começo, nós vimos que as duas árvores estavam presentes. A árvore da vida, que dá a vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que segundo Deus tinha dito, o fruto dessa árvore não era para ser comido, porque senão eles iriam morrer. E foi esse ponto que Satanás usou justamente para tentar a Eva. Mas foi isso que Deus disse, que se vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão? Certamente que não morrereis. Então a Eva foi tentada nesse ponto, e aí ela experimentou o fruto. Então nós vimos também que lá no final, na cidade de Deus, né, na Nova Jerusalém, já no final da história, no último capítulo de Apocalipse, nós vamos ver que a árvore da vida está presente. E ela está lá como um instrumento de vida e de cura para todas as pessoas e para todas as nações. Então nós vemos que lá no final não tem mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos que no começo, essa escolha de comer o fruto da árvore do bem e do mal simbolizou uma experiência importante para a raça humana, que marcou completamente a raça. Nossa raça humana foi marcada por essa experiência. Então nós vemos que quando Deus colocou as duas árvores e tinha dado a opção, a liberdade para o homem de experimentar, de dominar e de governar sobre tudo que tinha ali naquele jardim. Então, no caso, na terra. Então, ele tinha dado ao homem a terra, todas as coisas para o homem, para ele governar e para ele dominar. E dentro disso, nós vemos que o fato deles comerem o fruto da árvore do bem e do mal foi uma escolha contrária àquilo que Deus tinha dado. Então nós vemos que nesse momento eles fizeram uma escolha, na verdade, entre a vida e a morte. Mas essa morte não simbolizou a morte física, mas com isso entrou a morte também, porque a partir desse momento a morte física passou a ser uma imposição. Então, assim, de certa forma, houve realmente essa morte. E também o símbolo de comer o fruto da árvore do bem e do mal vem de que, comendo o fruto da árvore do bem e do mal,
o homem abriu uma brecha para experimentar aquilo que é o conhecimento do bem e do mal. Então, o conhecimento é algo que nós adquirimos por nós mesmos. E naquele tempo, o Adão e Eva tinham tudo no paraíso. Eles não precisavam de ter por si mesmos conhecimentos, porque eles estavam em unidade com Deus. Então aqui que na verdade é o ponto desse vídeo que nós vamos chamar a atenção, na verdade o que aconteceu aqui foi a entrada da possibilidade da dualidade. Então quando nós temos a unidade, não existe dualidade. Por quê? Porque a unidade é o todo. E nós, no Jardim do Éden, o homem estava em unidade com Deus. O todo era dele e eles estavam em Deus e Deus estava neles. Quando o homem experimenta faz essa escolha, na verdade, ele fez a escolha por uma separação de Deus. Ele fez uma escolha por estar na dualidade. Então, com essa escolha entrou a dualidade, porque o homem saiu da mente una com Deus e entrou na mente dualista, a mente humana. O nível de vibração e o nível energético, o nível de frequência vibratória baixou muito. Então o homem passou a não ter mais unidade com Deus, não tem mais essa capacidade. Aí ele passa a ter o nível somente da mente humana, que é dualista. Então quem é o professor nesse nível e nesse sistema onde a mente humana impera? É o ego. E o ego é justamente esse senso que nós temos de ganhar as coisas, de ter as coisas. Então, ela foi tentada a ter sabedoria e a ter conhecimento. E nós todos somos tentados a isso também, né? Quem nunca, né? Então, o sistema que é regido pelo ego é esse sistema que está no nível da mente humana. E o reino é aquilo que nós tínhamos no princípio. Nós tínhamos a unidade com a consciência una com Deus. Então é nisso que a gente vem batendo, a gente vem falando, que é uma revelação na verdade, mas assim, um ponto importante para nós pensarmos. Que para nós voltarmos à unidade, nós temos que levantar a nossa frequência, nós temos que elevar novamente a nossa frequência para termos unidade com Deus. E o que Deus programou para isso acontecer? Justamente a vinda de Jesus Cristo. Mas antes de Jesus vir, ele mandou Moisés. Eu quero chamar a atenção para um texto importante de Moisés. Moisés, todo mundo sabe que ele foi o libertador do povo para sair do Egito como escravos. E aí passaram 40 anos perambulando pelo deserto até chegarem à terra prometida. E quando Moisés feriu a rocha, e esse é um outro assunto, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Então lá, antes de entrar na terra prometida, isso está narrado em Deuteronômio, que é o 5º livro escrito por Moisés, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia são escritos por Moisés. E nesse 5º livro, chamado Deuteronômio, que significa a segunda lei, ele fala totalmente assim de todas as leis, porque Moisés, na verdade, ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos, mas ele, como legislador daquele povo, daquelas milhões de pessoas, ele precisou criar leis. Então ele criou 600 e tantas leis para o povo seguir. E dentro dessas leis todas, ele repassa ali naquele momento onde ele já está vendo a terra prometida, e ele sabe que ele não vai entrar, então ele reúne o povo e começa a falar para eles sobre essa lei. Então ele passa novamente a limpo tudo que eles tinham passado e tudo que eles tinham aprendido.
E ele faz no capítulo 28, no capítulo 29 e 30 de Deuteronômio um resumo de todas o aprendizado deles ali. E no capítulo 30, Moisés fala, fazendo já essa menção da escolha. Quando aquele povo estava prestes a entrar na terra prometida, ele sabia que ele não ia entrar. Nessa altura ele já tinha 120 anos e ele já sabia que ele ia morrer e não ia entrar na terra prometida. Então ele coloca tudo para as pessoas e diz para eles escolherem. Eu vou ler o texto de Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então aqui nós vemos que Moisés ele está referindo-se à nossa capacidade de escolher entre a vida e a morte, assim como essa escolha foi dada para Adão e Eva. E Adão e Eva escolheram o que? A morte. E o povo hebreu também escolheu a morte. E nós vemos pela história. Então, nós estamos agora entendendo que nós estamos no final dos tempos. E o final dos tempos, nós estamos ainda sendo chamados a uma escolha entre a vida e a morte. Quando Jesus veio à Terra, ele usou esse símbolo como a porta estreita e a porta larga. Né? A porta estreita, a que leva a Deus, e a porta larga que leva à perdição. Sempre nós temos esses simbolismos que nos mostram a escolha necessária para nós fazermos. E como nós estamos estudando aqui no canal, nós estamos vendo essas duas escolhas, né? Esses dois caminhos que nós podemos escolher, que na verdade simbolizam também o caminho de vida e o caminho de morte, que na verdade é simbolizado pelas duas árvores também. Então, assim, o caminho que nós temos visto aqui colocado, que seria o caminho da vida, é nós escolhermos o caminho dado o Espírito Santo como nosso professor. Então, assim, nós temos o Espírito Santo como nosso professor, que ele foi incumbido pelo próprio Jesus para nos levar de volta à casa do Pai e nos instruir e nos lembrar de tudo que ele falou. Então, o Espírito Santo é esse que vai nos levar de volta à casa de Deus, aquela situação em que nós vamos estar disponíveis e estarmos preparados para alcançar esse nível de frequência vibratória da unidade com Deus. Nós vamos alcançar a consciência crística. A nossa consciência, que é um atributo do nosso espírito, vai estar em sintonia com esse nível de consciência crística, ou seja, em unidade com Deus. Em tudo nós vemos esse trabalho, né? O trabalho de dentro para fora, que é o trabalho que nós podemos fazer como humanos, e vemos o trabalho de fora para dentro, que é o Espírito Santo trabalhando, Jesus trabalhando, Deus nos ajudando, nos orientando. Então nós temos tudo, tanto de dentro para fora, porque temos a nossa inteligência intelectual, temos a nossa inteligência emocional e temos a nossa inteligência espiritual. A nossa vontade e a nossa escolha vai nos direcionar para esse caminho. E essa escolha é justamente nós nos esforçarmos, nos abrirmos, nos entregarmos, e eles estão aí nos ajudando, nos esperando, né? Então, assim, quando o que vem de fora de Deus nos alcança e o nosso esforço se encontram, esse encontro é, na verdade, a nossa revelação, que, na verdade, é o símbolo da nossa página. Esse quadro que está aqui, nosso fundo aqui, ele é, na verdade, uma representação dessa conexão de Deus com o homem, que foi pintada por Leonardo da Vinci na Capela Sistina,
em Roma, e que, segundo consta, o Leonardo da Vinci pintou esse quadro com os dedos de Deus e o dedo do homem se encontrando. E alguém interferiu, não sei bem a história, dizendo que não, era para deixar assim, sem encostar. Então esse é o sentido da nossa página, e esse símbolo tem a ver com isso, que nós estamos assim. Então quando nós estamos nos preparando de dentro para fora, e Deus está de fora para dentro, nós nos encontramos, essa conexão é a conexão divina. É a conexão que nos dará a capacidade de termos de novo a frequência vibratória de unidade com Deus, ou a consciência crística, e que é necessária para o reino. Então as coisas vão acontecendo concomitantemente. Deus está no controle das coisas e de tudo. E essas coisas vão acontecer, e é importante que nós estejamos abertos, estejamos atentos, para não acontecer como nos tempos de Noé, que aconteceu tudo e ninguém se percebeu, né? Não tiveram a consciência aberta para perceber. Amém? Então esse é o nosso recado de hoje. Eu agradeço a sua audiência e convido você para o próximo vídeo. Muito obrigada e até o próximo.